Lições da Escola Sabatina, terceiro trimestre de 2019. Lição número 2. O poder de serem feitos filhos de Deus. De 6 a 12 de julho. Versículo para memorizar. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, versículo 12. Estudo de ajuda. Parábolas de Jesus, páginas 164 a 171. Introdução. Lembre-se que trabalhando com Cristo como seu Salvador pessoal, Ele é a sua força e sua vitória. Essa é a parte que todos devem assumir. Para todos os que assim agem, vem a promessa, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Cristo declara: porque sem mim nada podereis fazer. João capítulo 15, versículo 5. E a alma humilde e crente responde: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 39. Mortos em ofensas e pecados. Como descreve Paulo a mente daqueles que estão sem Cristo? Romanos capítulo 8, versículos 5 a 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Muitíssimos dos que hoje compõem nossas congregações estão mortos em ofensas e pecados. Vão e vêm como a porta sobre os seus gonzos. Durante anos escutaram complacentemente as verdades mais solenes e comovedoras, mas não as puseram em prática. Portanto, são cada vez mais insensíveis à preciosidade da verdade. Os testemunhos comovedores de reprovação e admoestação não os movem ao arrependimento. As mais suaves melodias de origem divina, vindas através de lábios humanos, a justificação pela fé e a justiça de Cristo, não lhes arrancam uma manifestação de amor e gratidão. Embora o mercador celestial lhes exiba as joias mais preciosas da fé e do amor, ainda que os convide para dele comprar o ouro refinado no fogo, vestidos brancos para que se vistam e colírio para que vejam, endurecem o coração contra ele e deixam de trocar sua mornidão pelo amor e o zelo. Embora professem piedade, negam-lhe o poder. Se continuarem nesse estado, Deus os repudiará. Estão se incapacitando para ser membros da sua família. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 424.
Mas Deus, em seu desespero, que clamor por ajuda Paulo fez e quem respondeu ao seu clamor? Romanos, capítulo 7, versículo 24 e a primeira parte do versículo 25. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Se temos consciência de nossas necessidades, não devemos empregar nossas forças em alimentação por causa delas. Conquanto nos compenetremos de nossa condição de desamparo, sem Cristo, não devemos entregar-nos ao desânimo, mas confiar nos méritos de um Salvador crucificado e ressuscitado. Olhai e vivei. Jesus empenhou sua palavra. Ele salvará todos os que a ele se chegarem. Patriarcas e Profetas, página 315. Que essas almas abatidas, em luta, olhem para o alto. O Salvador inclina-se sobre a aquisição de seu sangue, dizendo com inexprimível ternura e piedade: Queres ficar são? João 5,6. Manda-vos levantar em saúde e paz. Não espereis sentir que estáis são. Crede na palavra do Salvador. Ponde vossa vontade do lado de Cristo. Determinai servi-lo, e agindo em obediência à sua palavra recebereis força. Seja qual for a má prática, a paixão dominante que, devido à longa condescendência, prende tanto a alma como o corpo, Cristo é capaz de libertar e anseia fazê-lo. Ele comunicará vida aos seres mortos em ofensas. Efésios capítulo 2, versículo 1. Porá em liberdade o cativo, preso por fraqueza e infortúnio e pelas cadeias do pecado. A ciência do bom viver, página 84. Como é respondido o pedido de ajuda do pecador? Efésios capítulo 2, versículos 4 a 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Seu amor nos envolve e reconduz ao redil. Seu amor nos confere o privilégio de assentar-nos com Ele nos lugares celestiais. Quando o sol da justiça brilha em nosso coração e com paz e doce alegria repousamos no Senhor, louvemo-lo então. Louvemos a quem é a saúde do nosso semblante e nosso Deus. Louvemo-lo não só por nossas palavras, mas consagrando-lhe tudo o que somos e possuímos. Quanto deves ao meu Senhor? Lucas capítulo 16, versículo 5. Isso não é possível calcular. Se tudo quanto temos é dele, vamos negar-lhe o que nos pede? Se ele o requer, vamos segurar de modo egoísta entre as mãos? Será que vamos retê-lo e aplicá-lo noutro fim qualquer, menos do de salvar almas? Testemunhos para a Igreja, volume 6, páginas 480 e 481. Que mudança ocorre na vida do cristão convertido? Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E João declara: esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Romanos capítulo 3, versículo 31, capítulo 6, versículo 2 e 1 de João capítulo 5, versículo 3. No novo nascimento, o coração é posto em harmonia com Deus, ao colocar-se em conformidade com a sua lei. Quando esta poderosa transformação se efetua no pecador, passou ele da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. Terminou a velha vida de afastamento de Deus, começando a nova vida de reconciliação, de fé e amor. Então, a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 4. E linguagem da alma será: oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Salmos capítulo 119, versículo 97. O Grande Conflito, página 468. Necessário vos é nascer de novo. De que maneira descreve Jesus a mudança que deve ocorrer na vida daquele que se torna cristão? João, capítulo 3, versículos 3 a 7. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Conquanto não possamos ver o Espírito de Deus, sabemos que os homens que estão mortos em ofensas e pecados ficam convencidos e convertidos sob sua atuação. O irrefletido e desgarrado torna-se sério. O empedernido arrepende-se de seus pecados e o incrédulo crê. O jogador, o bêbado, o licencioso tornam-se ajuizados, sóbrios e puros. O rebelde e obstinado torna-se manso e semelhante a Cristo. Ao vermos essas modificações no caráter, podemos ter a certeza de que o poder divino de conversão transformou o homem todo. Não vimos o Espírito Santo, mas vimos a evidência de sua obra no caráter transformado dos que haviam sido pecadores endurecidos e obstinados. Assim como o vento move com suas forças as árvores altarneiras e derruba-as, também o Espírito Santo pode operar nos corações humanos e nenhum homem finito pode restringir a obra de Deus. O Espírito de Deus manifesta-se de maneiras várias sobre homens diferentes. Um, sob o impulso dessa força, tremerá perante a palavra de Deus. Suas convicções serão tão profundas que um furacão e tumulto de sentimento parece agitar-lhe o coração, e todo o ser se prostra sob a força convincente da verdade. Quando o Senhor fala de perdão à alma arrependida, ela está cheia de ardor, cheia de amor a Deus, cheia de zelo e energia, e o espírito doador de vida que recebeu não pode ser impedido. Cristo é nele uma fonte que salta para a vida eterna.
Seus sentimentos de amor são tão profundos e ardentes quanto eram a sua aflição e agonia. Sua alma é como a fonte do grande abismo, aberta, e ele verte sua ação de graça e louvor, sua gratidão e júbilo, até que as harpas celestiais são afinadas por notas de regozijo. Ele tem uma história para contar, mas não de maneira definida, comum, metódica. É uma alma resgatada pelos méritos de Jesus Cristo, e todo o seu ser se empolga com o reconhecimento da salvação operada por Deus. Outros são levados a Cristo de maneira mais suave. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não podeis ver as instrumentalidades em ação, mas sim os seus efeitos. Evangelismo, páginas 288 e 289. Como descreve Paulo essa mudança? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqueles que estão satisfeitos em carregar com eles uma grande quantidade de egoísmo, encontrar falhas, suspeitar, a desconfiança e a discórdia serão tão enganosas que não conhecerão a sua curta medição. Estão cheios de seus próprios feitos. Não têm a menor ideia do que significa ser crucificado com Cristo. Humilhar-se é uma experiência estranha para eles. Antes que possam servir a Deus aceitavelmente, o eu deve morrer. Palavras de Cristo. Necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Precisam então voltar ao lar com poder. Saddam Watchman, 5 de dezembro de 1899. Levando cativo todo o entendimento. Qual será o resultado da vida daquele que permanece em Cristo? O que revela o pecado na vida. 1 de João, capítulo 3, versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. 1 de João, capítulo 2, versículos 5 e 6. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Essa conformidade com Jesus não deixará de ser observada pelo mundo. É assunto notado e comentado. Pode o cristão não estar consciente da grande mudança, pois quanto mais perto ele se assemelhar a Cristo no caráter, tanto mais humilde será a sua opinião acerca de si mesmo, mas será vista e sentida por todos ao redor. Os que têm a mais profunda experiência nas coisas de Deus são os que mais completamente estão isentos do orgulho ou exaltação própria. Têm os mais humildes pensamentos a respeito de si mesmos e os mais exaltados conceitos da glória e excelência de Cristo. Sentem que o mais humilde lugar em seu serviço é honroso demais para eles. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 223.
embora não seja o propósito de Deus que os seus seguidores continuem pecando, que provisão fez ele para os que caem? 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aos que já experimentaram o amor perdoador de Cristo e que desejam realmente ser filhos de Deus, contudo reconhecem que seu caráter é imperfeito, sua vida faltosa, e chegam a ponto de duvidar se seu coração foi renovado pelo Espírito Santo. A esses eu desejaria dizer: não recueis em desespero. Muitas vezes teremos de prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros, mas não nos devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos repelidos nem abandonados ou rejeitados por Deus. Não. Cristo está à destra de Deus, fazendo intercessão por nós. Caminho a Cristo, página 64. Qual será o resultado quando nos apoderarmos das armas espirituais fornecidas por Deus? 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. A obra de ganhar a salvação é de coparticipação e cooperação. Deve haver cooperação entre Deus e o pecador arrependido. Isso é necessário para a formação de corretos princípios de caráter. Deve o homem fazer veementes esforços para vencer o que o impele de alcançar a perfeição. Mas para alcançar êxito, ele depende inteiramente de Deus. Por si mesmo, o esforço humano não é suficiente. Sem a ajuda do poder divino, ele de nada vale. Deus age e o homem também. A resistência à tentação deve partir do homem, que por sua vez deve obter de Deus o poder. De um lado se acham sabedoria infinita, compaixão e poder. Do outro, debilidade, pecaminosidade e incapacidade absoluta. Deus quer que governemos nosso ser, mas não nos pode ajudar sem o nosso consentimento e cooperação. O Espírito Divino age por meio dos poderes e faculdades concedidos ao ser humano. Não podemos colocar por nós mesmos os nossos propósitos, desejos e inclinações em harmonia com a vontade divina. Mas se estivermos dispostos, o Salvador fará isso por nós, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Atos dos Apóstolos, página 482. À medida da estatura completa de Cristo. Qual é o propósito de Deus em nossa vida cristã? Efésios capítulo 4, versículos 13 a 15. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto,
refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Acha-se aberta diante de nós uma senda de progresso contínuo. Temos um objetivo a atingir, uma norma a alcançar, a qual inclui tudo o que é bom, puro, nobre e elevado. Deve haver contínuo esforço e constante progresso para a frente e para o alto, rumo à perfeição de caráter. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 64. A influência do tentador não deve ser considerada desculpa para qualquer má ação. Satanás rejubila quando ouve os professos seguidores de Cristo apresentarem desculpas quanto à sua deformidade de caráter. São essas escusas que levam ao pecado. Não há desculpas para pecar. Uma santa disposição, uma vida cristã, são acessíveis a todo o Filho de Deus, arrependido e crente. O ideal do cristão é a semelhança com Cristo. Como o Filho do Homem foi perfeito em sua vida, assim devem seus seguidores ser perfeitos na sua. Jesus foi em todas as coisas feito semelhante a seus irmãos. Tornou-se carne da mesma maneira que nós. Tinha fome, sede e fadiga. Sustentava-se com alimento e refrigerava-se pelo sono. Era Deus em carne. Ele compartilhou da sorte do homem. Não obstante, foi o imaculado Filho de Deus. Seu caráter deve ser o nosso. Diz o Senhor dos que nele creem: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. O desejado de todas as nações, página 213. De onde vem o poder para a vitória sobre a tentação e o pecado? João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somente as vestes que Cristo proveu podem habilitar-nos a aparecer na presença de Deus. Estas vestes de sua própria justiça, Cristo dará a todos os que se arrependerem e crerem. Aconselho-te, diz ele, que de mim compres vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Este vestido fiado nos tiares do céu não tem um fio de origem humana. Em sua humanidade,
Cristo formou caráter perfeito e oferece-nos esse caráter. Todas as nossas justiças são como trapos da imundícia. Isaías capítulo 64, versículo 6. Tudo o que podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado. Mas o Filho de Deus se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 1 João capítulo 3, versículo 5. O pecado é definido como quebrantamento da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Mas Cristo foi obediente a todos os reclamos da lei. De si mesmo disse: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos, capítulo 40, versículo 8. Quando esteve na terra, disse aos discípulos: Tenho guardado os mandamentos de meu Pai. João, capítulo 15, versículo 10. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu, nossa vontade emerge em sua vontade, nosso espírito torna-se um com seu espírito, nossos pensamentos serão levados cativos a Ele. Vivemos sua vida. Isso é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Parábolas de Jesus, páginas 166 e 167.